Agente digital, a Abrad é para você. A Associação Brasileira dos Agentes Digitais defende os interesses de profissionais e agentes desenvolvedores desse setor. Os membros da Abrad são empresários e profissionais que compartilham seus desafios e juntos encontram soluções, trabalhando para auxiliar os associados na gestão dos seus negócios, projetos e até mesmo na participação em concorrências. Como associado, você também fará parte de um ambiente democrático, participando de reuniões que definem as boas práticas que impactam o mercado e a sociedade. E ainda tem direito a preços diferenciados e vantagens em diversos eventos, produtos e serviços oferecidos por parceiros do setor digital. Para se tornar parte da Abrad, associe-se no site abrad.com.br. Entre para o time dos principais agentes do mercado digital brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Neves, sou presidente aqui da Abrad Regional São Paulo e também CEO e fundador da Vitamino Web, que é uma produtora de tecnologia. Bem-vindos a mais um webinar da Abrad. Hoje a gente vai lançar um novo projeto da Abrad, que é o Abrad Academy. A Abrad Academy é uma plataforma de cursos e treinamentos que serão tanto EAD quanto presenciais, quanto também online, pelo momento que nós estamos vivendo. E nosso primeiro curso vai ser sobre um tema muito interessante, que está muito na moda hoje em dia, muito na linha de frente de todas as empresas, que é a gestão de dados. E para a gente abordar um pouco sobre como vai ser esse curso, sobre por que é importante você gerenciar dados, para conversar comigo hoje tem aqui o Fábio Adiron e o Eduardo Ramalho. Gostaria de, primeiramente, antes de a gente começar o nosso papo aqui, chamar o Fábio Adiron e o Eduardo Ramalho para eles se apresentarem aqui para vocês e a gente começar a nossa conversa sobre gestão de dados aqui. Fábio. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente estar junto com esse projeto novo da Abrad. Meu nome é Fábio Adiron, eu tenho uma empresa de consultoria que chama Adiron Consultores e junto também com o Eduardo temos outro trabalho paralelo que é a Data Onboarding. Eu trabalho com marketing com dados, é o nome atual, desde 1991, então eu passei por todo esse processo de transformação digital e vou estar sendo um dos professores que vai estar falando ou dando aula nesses cursos. Ramalho? Opa, legal. Primeiro, um abraço a todo mundo, legal estar todos nós juntos aqui, nesse lançamento da Abrad Academy, que eu acho que vai ser muito legal, as oportunidades são crescentes para todos, né? Educação hoje é lifelong, né? Não para mais, então vai ser uma oportunidade boa da gente estar trocando boas experiências. Então, quero agradecer de antemão à Abrad pela essa oportunidade. Quero fazer uma pequena apresentação. Eu sou engenheiro naval. Engenheiro naval é uma das profissões que menos se forma nesse país, apesar da nossa longa costa marítima. Depois eu fiz mestrado em métodos quantitativos e fiz doutorado em modelagem matemática, todos eles na Escola Politécnica da USP, aqui em São Paulo. Fiz um pós-doctor no MIT, nos Estados Unidos, em engenharia de produção. Eu tenho uma longa carreira executiva voltada a tecnologia aplicadas a marketing e vendas. Eu fui presidente de uma das maiores operações do mundo, que é a Axiom. A Axiom é uma empresa de Big Data e Analytics voltada ao mundo digital. Então, eu tive a experiência de ter ficado à frente desse negócio. Essa empresa saiu do Brasil em 2016, mas ela deixou um legado importantíssimo para a gente poder trocar ótimas experiências, né? Hoje eu trabalho numa empresa de Big Data, tenho uma parceria com o Fábio, que ele mencionou na Data Onboard, e trabalho numa empresa de Big Data chamada PH3A, sou diretor de inovação de lá. Eu dou aulas na FGV, na ESPM, de temas voltados ao que nós vamos discutir, que é Big Data Analytics, que é CRM, que é Web Analytics, BI,
inteligência de mercado, são todos os temas que têm como matéria-prima o dado. Então, vai ser muito prazeroso e muito, com certeza, muito frutífero a gente discutir esse tema dentro do contexto da Abrad Academy. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Fábio. Bom, pessoal que está nos assistindo, aqui quem se inscreveu nesse webinar de lançamento da Abrad Academy, quem está nos acompanhando aqui, nós temos os e-mails de todo mundo que se inscreveu, e vocês, em especial, receberão uma vantagem, um desconto exclusivo depois para adquirir o curso, né, que a gente vai falar um pouco sobre ele ao longo desse nosso encontro aqui. Esse vídeo depois, ele vai, como tem um conteúdo rico, a gente vai discutir muito sobre a gestão de dados, ele também vai ser disponibilizado no nosso YouTube da Abrad no futuro. Então, quem estiver vendo esse vídeo, não deixe sempre de seguir a Abrad nas redes sociais, compartilhar os conteúdos e seguir o canal aqui do YouTube. Bom, pessoal, entrando agora um pouco no nosso papo, Fábio, eu queria que você falasse uma coisa que eu acho que, por mais que pareça para algumas pessoas muito óbvia, para outras tanto, né? Falasse um pouco sobre a importância dos dados no digital. Ok. Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que lembrar uma coisa importante, que é a seguinte: o termo digital, ele já quer dizer algo que é relativo a dados, ou que tenha analogia com dados. Então, quando a gente fala de qualquer coisa digital, transformação digital, marketing digital, mundo digital, nós estamos falando de coisas que estão relacionadas com a existência de dados que suportam essa mecânica toda, né? Então, não existe nada que seja digital que não tenha dados. O que nem sempre significa que, apesar de estarmos em cima de plataformas que se sustentam por dados, que a gente está usando da melhor forma esses dados que a gente encontra. Tanto que quando a gente fala de transformação digital é mudar o nosso negócio de situações onde a gente não usava os dados para ter os dados como a base de todo o negócio. Transformação digital, ela é sustentada por dados, e basicamente tudo ou já está ou está sendo digitalizado. Então, antigamente a gente falava assim, eu tenho dados estruturados, eu tenho dados transacionais. Hoje, por enquanto a gente só não tem totalmente digitalizado aromas e sabores, porque até o tato já está digitalizado, mas hoje a gente digitaliza voz, imagem, sentimentos. Tivemos uma conversa agora há pouco a respeito de um pessoal que está mapeando sentimentos e impressões a partir de palavras, tá? E o que a gente precisa diferenciar, basicamente, é a diferença entre presença digital e transformação digital. Presença digital, que praticamente todos estamos presentes digitalmente hoje, simplesmente estar participando do mundo digital, mas não significa obrigatoriamente que eu estou transformado, tá? E eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa discutir, e eu acho que a gente deve discutir no curso, é que como que eu posso passar de simplesmente estar presente no mundo digital para aproveitar toda a informação que o mundo digital pode nos trazer. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando a gente começou aí a sessão de lockdown por conta da pandemia, muita gente começou a falar assim, apoie o local. E o que acontecia? O local, o tal do local, o comércio local, o prestador de serviço local, ele até estava presente digitalmente. Eventualmente ele tinha um site, uma página no Facebook, um perfil no Instagram, mas ele não tinha a base de dados dos clientes dele. Então ele não tinha como se comunicar com os clientes para avisar que ele estava fornecendo serviços
De forma alternativa, né? De forma alternativa. Por quê? Porque ele estava presente no mundo digital, mas ele não tinha dados. E sem dados ele não conseguia acesso ao seu mercado. Então, o que aconteceu? A gente começou a ver eu moro aqui num bairro que tem muito comércio, todo mundo colocando faixa na janela, tipo assim, delivery pelo WhatsApp, nós atendemos delivery, mas eu não tinha como eu me comunicar com os clientes. E a importância dessa história é que todo negócio está virando um negócio de dados. E se eu não me converter e não me transformar digitalmente, a minha tendência é desaparecer. Então, a importância entre o negócio sobreviver ou não. Você perde hoje em dia, você não está digitalizado, né, transformado digitalmente, você perde completamente a sua competitividade, né? Você vai perder o espaço totalmente no mercado, você vai deixar de existir. Exatamente. E, Eduardo, complementando o que o Fábio falou aqui para a gente, vamos falar o outro ponto, né? O Fábio falou sobre a questão aqui de as empresas que não estão transformadas, não têm os dados, né? Mas também tem o inverso, né? Tem aquelas empresas que têm um mundaréu de dados, muitos dados, né? Mas não tem nenhum tipo de estratégia, nem sabe o que fazer com tanta informação, com tanto dado que tem. Né? Qual o potencial que eles têm também? Isso, vocês convivendo muito com empresas assim, por mais que elas captam dados, tem dados para tudo quanto é tipo de informação, tudo quanto é tipo de coisa que fazem, não sabe como operar esses dados, né? É isso aí, Rodrigo. A gente costuma dizer exatamente isso que você acabou de verbalizar, que as empresas estão inundadas de dados e não sabem o que fazer com os dados. Por um outro lado, existem dados que a empresa nem sabe que existe e que, caso ela capturasse esse dado, ela aumentaria dramaticamente a sua eficiência. Que é um exemplo dos mais banais e simples. A principal informação, mas muito mais importante do que qualquer outra informação na área de vendas, as empresas, muito possivelmente, a grande maioria, nem sabe que essa informação existe. Qual que seria uma informação mais importante que aumentaria a eficiência de vendas quase que da noite para o dia? Essa informação chama-se intenção de compra. Intenção de compra é muito mais importante do que potencial de compra. Por exemplo, eu posso ter potencial para comprar um carro que vale 150 mil reais, mas eu comprei esse carro há 2 meses atrás. Não adianta gastar energia comigo que eu não vou comprar esse carro. Agora, se eu estiver procurando esse carro, eu estou no momento mais adequado para receber as ofertas. E a informação de intenção de compra, ela está disponível no mercado? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Paradoxalmente, sim, essa informação está disponível. E é possível de ser provado, inclusive, né? Com ferramentas gratuitas no mundo digital. Pega o Google Trends, digita lá a palavra ou as palavras que algum potencial cliente seu digitaria para procurar o seu produto ou serviço e verifica se tem estatística. Eu, na minha história, que é longo tempo executivo, eu até hoje nunca encontrei um negócio que não tenha estatística, ou seja, que tenha alguém procurando. E levando em consideração, como até o Fábio disse, que tudo se transforma em dados, tudo que a gente faz no mundo digital é capturável, é passível de ser capturado. Portanto, as empresas estão diante de uma falsa dicotomia, que é, de um lado, a abundância de dados, e ela não tem uma estratégia para fazer o que fazer com esse dado, e, de um outro lado, existem dados a qual estariam disponíveis para ela melhorar a sua eficiência. Eu dei um exemplo de vendas, e peguei a informação mais importante que tem para melhorar a eficiência de vendas. Mas você tem aí no conjunto de possibilidades
que o mundo digital disponibiliza uma enormidade de alternativas para você melhorar a sua eficiência operacional, eficiência de vendas, eficiência de marketing e assim por diante. Tem um exemplo que é muito interessante, e ele já data mais de 6 anos. Foi o que aconteceu com a indústria do agrobusiness, em que o Brasil é campeão mundial da produção de proteína animal, né, carnes, basicamente, carnes de boi, carne de vaca. E eles se deparavam com o seguinte problema, que eles precisavam aumentar a eficiência da inseminação artificial, que estava por volta de 40%, ou seja, de cada 100 inseminadas que faziam nas vacas, 40% geravam bezerros. E eles precisavam aumentar essa eficiência, porque esse é um custo elevadíssimo. Quem já visitou uma operação dessa, parece que você está dentro de uma UTI de um hospital. É tudo muito limpo, muito asseado, todo mundo de branco, como se fosse um hospital mesmo, é onde é feita a inseminação artificial. Bem, o problema a ser resolvido era como melhorar a eficiência da inseminação artificial. E daí, voltando aos dados existentes já no negócio de zootecnia, sabe-se que a vaca, quando ela entra no período fértil, ela aumenta a velocidade de pasto. Daí, qual que era o problema a ser resolvido? O problema a ser resolvido era como que eu aumento a eficiência da inseminação artificial. Ou seja, como que eu aumento a minha eficiência de injetar sêmen nas vacas para que ela se transforme, aquele sêmen se transforme em bezerros. Para isso, eu preciso acertar o momento em que a vaca entra no período fértil. Sabendo-se que a vaca entra no período fértil quando ela aumenta a velocidade de pasto. Daí o que eles fizeram? Colocaram uma tornozeleira eletrônica nas vacas, é por conta disso que teve uma época aqui no Brasil que faltou tornozeleira eletrônica, é brincadeira, mas eles colocaram uma tornozeleira eletrônica na vaca e você identificava todas aquelas que começavam a aumentar a velocidade de pasto, e aí você ia lá, tirava do pasto, ou da região confinada que ela estava, e inseminava. Saiu de 40% para 67%, um aumento de mais de 70% na eficiência do negócio. Você imagina você conseguir aumentar em 70% a eficiência do seu negócio, utilizando um dado. Ou seja, você tem aí milhares de exemplos de negócios que melhoraram a sua eficiência, quer de marketing, quer de vendas, quer operacional, utilizando uma estratégia de dados. E o que é estratégia de dados? Essa palavra mágica, a palavra que parece que está no Olimpo, né, do negócio muito inacessível. Estratégia de dados é você identificar o seu problema, qual que é a sua necessidade, qual que é a sua prioridade, qual que é o seu objetivo. Existem dados que como que você mede esse objetivo, né? Como que você... Eu acho que hoje em dia, repensar essa estratégia de dados, né, Eduardo, assim, complementando o que você está falando, tem uma coisa um pouco até mais grave, né? Hoje, esse inundarial de informações que se capta de usuários, às vezes alguns sem necessidade e outros que você precisa e não capta. Tem as duas vertentes, né? Isso, com a LGPD batendo na nossa porta aqui, perto da gente, e também cabe a gente pensar realmente uma estratégia eficiente para realmente capturar de forma correta, consciente do usuário, a informação que a gente quer e realmente apenas o que a gente precisa, né? Aí eu acho que você acha que a LGPD, você acredita que ela vai ajudar as empresas a pensar um pouco melhor nessa condução de criar uma estratégia correta de dados? Eu não tenho dúvida nenhuma que a LGPD vai ajudar os negócios. Eu não tenho dúvida nenhuma. Na realidade, pouquíssimas empresas ainda estão preparadas para a LGPD, porém, ela vai ajudar porque ela primeiro, vai disciplinar e ela vai orientar. E vai ser cada vez mais, eu diria, essas ações vão ser mais facilmente mensuradas. Vou dar um exemplo para vocês. A empresa que eu trabalho, ela consegue identificar a identidade offline de um visitante anônimo no site. Então, eu consigo identificar uma parte das pessoas através de tecnologias de TI, né, de tecnologia da informação. Você consegue identificar, chamado fingerprint, inclusive,
você consegue identificar visitante anônimo. Isso não é novo. A Axiom, a empresa que eu presidi aqui no Brasil, já faz isso há anos nos Estados Unidos. Ela alimentava, inclusive, o Facebook com esse tipo de informação. Depois de um certo tempo, em função do Cambridge Analytics, o Facebook não mais compra dados de terceiro. Bom, de qualquer forma, esse dado é disponível para todos os negócios. Se eu entrei no seu site, eu tenho legítimo interesse de falar contigo, mas não vou nem entrar nesse mérito nesse momento. Mas eu entrei no seu site e fui identificado. A gente sabe que menos de 5% das pessoas deixam algum tipo de rastro, algum tipo de informação no seu site, faz algum tipo de preenchimento de formulário. 95% do seu investimento é jogado no lixo. E o pior é que uma parte desse investimento é feito retargeting, sem você saber com quem está fazendo retargeting. Então, existe o desconhecimento do dado, proporciona uma ineficiência absurda para o negócio. Se eu sei com quem eu estou falando via uma identificação, eu posso abordar ela, quer pelo seu legítimo interesse, ainda tem muito a caminhar sobre essa questão do legítimo interesse, mas vamos abandonar essa possibilidade. Mas eu consigo abordar essa pessoa que eu identifiquei de forma anônima nas redes sociais, como faz o Facebook, como faz o Instagram, como faz o LinkedIn, como faz o Google. Eles abordam a gente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, sem chamar o Eduardo de Eduardo, sem chamar o Rodrigo de Rodrigo, sem chamar o Fábio de Fábio. Então, existem hoje estratégias definidas, consolidadas, para você fazer esta abordagem anonimizadamente, em total compliance com a LGPD, e que você melhora dramaticamente a eficiência do negócio. Então, eu sou muito favorável à LGPD, porque tira do mercado também uma série de empresas que não atuam de uma forma correta e que leva o consumidor final a ficar aborrecido com as suas abordagens. Entendeu? Então, eu sou muito, muito, muito a favor e tenho uma consciência plena e garantida de que o LGPD vai ajudar os negócios. Nós temos, no mercado brasileiro tem um gap de conhecimento. Nós estamos caminhando na mídia programática. Mídia programática é um dos itens fundamentais no negócio, mas para fazer a mídia programática de uma maneira eficiente, você precisa conhecer o profile, o perfil, o persona. Isso é dados, pô. E Fábio, complementando um pouco com o que o Eduardo falou aqui, né? Agora entrando um pouco na persona, né? A persona, quando a gente fala de marketing e quando vai realmente para o marketing digital, a gente fala muito de criação de personas, né? E para o marketing digital realmente funcionar de forma correta, né? E você realmente aprimorar o seu orçamento, o seu budget, o seu investimento em marketing como um todo, quando você tem o dado realmente correto do seu usuário, do seu público-alvo, da sua persona, tem essas coisas muito bem definidas, eu acredito que, assim, realmente ele vai fazer mais eficiência, a sua campanha vai ter muito mais eficiência. Você tem alguns exemplos, Fábio, assim, de dados importantes para o marketing digital que às vezes as pessoas não captam ou precisam captar, ou captam de forma incorreta e utilizam de forma incorreta? Bem, vamos lá. Então, eu vou primeiro começar com uma coisa bastante interessante, que é o seguinte, esse conceito de persona é um conceito que vem lá da psicanálise do Jung. E o Jung já colocava que a persona é a maneira como a gente quer se parecer para o mundo ou quer se parecer para os outros. Então, eu acho que, assim, ele vem muito na questão do marketing, porque, no fundo, muito do marketing que a gente faz não é para o Fábio real, mas é para o Fábio como ele quer se parecer para o mundo. E a gente coloca muito desses dados de como a gente quer se parecer para o mundo nas redes sociais, nas comunicações que a gente faz. Então, a gente mostra a persona da gente o tempo todo no mundo digital. Algumas pessoas mais do que as outras, mas a gente mostra muito. Então, assim, quando você cria é mais difícil, né? Normalmente você vai criar uma persona, né? Você vai conseguir impactar nessas plataformas e tudo mais, essa persona que as pessoas querem que sejam vistas, né? Porque a real você não vai ter acesso, é mais difícil ter acesso à real, né?
E assim, se você tem acesso à real, a sua chance de sucesso é muito maior, né? Mas a real nem sempre é aquela que quer se parecer para o mercado. Assim, eu lembro já de marketing, de professor de marketing meu lá na faculdade, falar assim, tem duas coisas, as pessoas compram de um lado aquilo que elas têm necessidade e de outro lado aquilo que mostre como elas são. Eu não vou usar o termo status, mas assim, a imagem que elas querem passar está associada a algumas marcas ou alguns produtos, que não deixa de ser uma maneira de usar a persona. Lembrando que lá no teatro grego a persona era a máscara que o personagem usava. Então, nisso vai muito com o que o Ramalho estava falando, de como a gente pode aproveitar melhor a questão dos dados que estão em redes sociais, de como a pessoa está se mostrando, como que ela está falando, porque a gente vai captar muito qual é como ele mesmo disse, qual que é a intenção dela, tá certo? Desde que eu trabalho com marketing com dados desde 1991, tá? E na época tudo que a gente podia ter para trabalhar eram dados cadastrais e dados transacionais. Então eu só sabia os dados socioeconômicos da pessoa e sabia o que ela tinha comprado ou não tinha comprado comigo. Hoje eu consigo capturar um monte de informação, e lembrando que eu trabalho com imagem, com voz, com texto, ela está me dizendo o tempo todo como que ela é e como que ela gosta de se mostrar, tá certo? E esses dados eu tenho capturado muito pouco. Muitas vezes eu estou mais preocupado em que ela me dê um opt-in para eu ficar disparando e-mail marketing loucamente para ela, e eu não acompanho ela em outros canais. Assim. Então, se eu conseguir fazer esse acompanhamento, eu consigo resolver o grande problema que a gente sempre teve, que eu falo assim, no marketing direto a gente falava, a gente consegue falar com a pessoa certa, com a oferta certa, mas a gente nunca conseguia acertar o momento certo. Hoje, com esses dados, a gente está muito mais próximo de acertar o momento, tá? Então, essa questão de acompanhar, não só desenhar uma persona, mas acompanhar essa persona. E como eu tenho muita ferramenta trabalhando em tempo real, eu consigo personalizar quase que individualmente. O tal do marketing one-to-one que se falava no fim do século passado, hoje ele está muito mais próximo do real. Tá? Então, às vezes eu estou querendo capturar, peço para o cara, olha, é um negócio antigo, tipo assim, a pessoa fala assim, clica aqui quais são os seus hobbies. Besteira, acompanhe o que ele está fazendo e você vai descobrir quais são os hobbies dele, realmente. Tá certo? Eu lembro que a Editora Abril tinha um questionário que ela fazia de cadastro nos anos 90, em que ela fazia 78 perguntas com não sei quantas escolhas, as pessoas chutavam qualquer coisa, tá certo? Como que você é? Que carro que você tem? Eu tenho carro tal. Eu não preciso hoje dessa informação, hoje eu tenho como publicamente saber essa informação. Então não adianta o Fábio falar que ele só anda de Lexus quando ele está andando com Hyundai, tá certo? O Fábio, deixa eu dar um exemplo aqui nessa linha, Rodrigo, de dados que impactam aí o resultado dos negócios. A empresa que eu presidi aqui no Brasil, que é a Axiom, lá dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos eles tinham um banco de dados. Como a LGPD nossa aqui vai já está obrigando que todos os detentores de dados, caso você precise ou queira saber que informação você tem naquele provedor de dados, ele é obrigado a disponibilizar essa informação para você. Isso já está na LGPD. Bom, essa empresa Axiom, já muito antes da LGPD, já fazia isso. Ela tinha lá o banco de dados, como que se fosse uma empresa grande de dados aqui, como se fosse uma Serasa, Boa Vista Serviço, uma Transuni, uma PH3A, ela
disponibilizava para as pessoas entravam no banco de dados com senha, né, com uma forma segura de entrar, e elas viam os dados que ela tinha na empresa, que estavam armazenados sobre ela. E algumas pessoas modificavam os dados, elas tinham a prerrogativa de querer não disponibilizar o dado, modificar os dados ou apagar alguns dados. E uma coisa muito interessante que ocorria é que tinha uma quantidade de pessoas que alteravam um atributo do banco de dados. É óbvio que a gente não tem condições de fazer muita interatividade aqui com vocês, com o pessoal que está assistindo, mas eu vou dizer para vocês qual que era o dado que mais se modificava. Era o dado de idade das mulheres. As mulheres não queriam ser enxergadas com aquela idade que ela tinha na realidade. Resgatando muito o que o Fábio falou da persona, como as pessoas querem ser enxergadas, isso para marketing e vendas é ótimo. Se uma pessoa que tem 50 anos quer ser enxergada como uma pessoa de 30, se eu ofertar para ela produto de 50, ela não vai comprar. Se eu ofertar a ela produtos de uma pessoa de 30 anos, ela vai comprar. Então, esse é um ponto. Eu quero dar 2 exemplos para vocês também, dos dados que estão disponíveis e que a gente não usa. Então, eu falei de um dado que era a intenção de compra, que é a informação mais importante existente hoje. Segundo dado mais importante existente hoje, são os chamados triggers. O que é o triggers? São gatilhos, a tradução literal do trigger é um gatilho, são quando você muda o seu comportamento de compra baseado em algum evento que ocorre na sua vida. Por exemplo, você morava com os pais e casou. Seu comportamento de compra vai ser outro. Você era casado e descasou. Você não tinha filho, passou a ter filho. Você entrou na faculdade. Esses eventos, chamados trigger, que são eventos importantes na nossa vida, esses eventos, eles definem qual é o seu perfil de consumo, baseado na sua ocorrência. Essa informação está toda ela disponível nas redes sociais. Que empresa que está capturando esse tipo de informação? Quase nenhuma. As melhores estão capturando. Que é uma outra informação super importante, que também nada do que eu estou falando é novidade. É que a gente ainda não está captando. Mas é um outro exemplo muito interessante, que ocorreu num filme de 2004, num filme chamado Minority Report, do Spielberg, em que ele identificava as pessoas que entravam nas lojas pela íris do olho, por biometria. Hoje, eu não preciso da biometria, eu posso identificar uma pessoa que entra no meu estabelecimento comercial, eu posso identificar por Wi-Fi, por beacon, por biometria também, por token que eu posso ter. Ou seja, e o marketing gasta uma grana federal para colocar o cliente no seu ponto de venda. Chegando no seu ponto de venda, você não é reconhecido. Portanto... Você não sabe o que fazer, né? Realmente, voltamos àquela estaca lá. Nós temos muita forma de identificar, impactar e usar dados de usuários, né? De forma consciente, mas a gente não sabe nem por onde começar, né? Esse é uma das, inclusive, prerrogativas essenciais do nosso curso de gestão de dados, que a gente quer tentar desmistificar e ensinar o pessoal, né? O beabá, né? Como começar a fazer do básico ao avançado a gestão de dados. Sim. Novamente, eu queria agradecer todo mundo aqui presente que está nos assistindo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode enviar para a gente, que o nosso staff vai encaminhar aqui para os participantes. Novamente, esse vídeo vai ficar disponível no nosso YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo após esse lançamento, não deixe de seguir nosso canal. Se estiver assistindo agora, vá lá no YouTube rapidinho, siga nosso canal também, tá bom? E eu queria trazer outro assunto aqui agora. A gente conversou um pouco atrás, Eduardo, sobre a questão da inundação de dados, né? Aqui a empresa tem dado pra caramba, né? E algumas até se intitulam que tem um grande Big Data, né? Não, tem um Big Data fantástico aqui de dados, né? Qual que é a principal diferença entre a gente falar que a gente tem realmente um Big Data, tá? E a gente tem uma montanha de dados? Assim, uma coisa você pode ter todos os dados armazenados, né? Mas o que é realmente um Big Data? Tá. Não, o Fábio já deu algumas dicas para nós sobre isso. Basicamente, por exemplo, um Itaú, um Bradesco, um Santander, uma Vivo, que tem milhões de clientes,
40, 50 milhões de clientes. Essa não é uma operação de Big Data se ela não tiver outros dois componentes, senão era só um grande volume de dados. Para ser caracterizado como uma operação de Big Data, você tem que incorporar o dado não estruturado. O dado que todas essas empresas têm, que é o dado transacional, o dado cadastral, que o Fábio mencionou anteriormente, você precisa acrescentar um chamado dado não estruturado. O que é dado não estruturado? É aquele dado que você, de uma maneira simples, você não coloca numa planilha em Excel, você precisa trabalhar esse dado. Por exemplo, o comportamento da pessoa dentro do seu site é um dado não estruturado. Som, imagem, os dados que vêm de um radar, os dados que vêm de sensores, de câmeras, texto, são todos dados não estruturados. Quando eu junto o dado estruturado, que eu sei quem é aquela pessoa, o que ela compra, os dados transacional, mais o dado cadastral, com o dado não estruturado, é neste momento que eu gero uma operação de Big Data. Então, uma operação de Big Data só tem sentido, classicamente falando, se eu juntar dados estruturados com dados não estruturados. Essa é a grande diferença de eu ter um montão de dados. Eu posso ter um montão de dados, milhões de dados, mas se eu não me incorporar nesses milhões de dados, os dados não estruturados que vêm, e as três principais fontes de dados não estruturados é a internet, é o mobile, com dados de localização, deslocamento, basicamente, localização, deslocamento e frequência, e os dados da IoT, que são dados de radares, dados de sensores, dados de câmeras. Todos esses dados hoje, na hora que você junta, o que no marketing é a palavra de ordem, chama contextualização. Então, o que eu vou juntar o dado estático, que é o dado da sua transação, vou adicionar ele ao dado dinâmico, situacional, contextualizado, que é o dado não estruturado. Junção de uma coisa com outra, você tem uma operação de Big Data. Deixa eu dar uma complementada aí, que é interessante o seguinte, o Ramalho estava falando das operações gigantes, tipo bancos, os grandes bancos e as grandes telefonias. Muito dado eles têm. Se vocês pensarem que só a Vivo hoje deve ter talvez 70 milhões de clientes, que cada um deles faça 30 transações no seu telefone por dia, entre ligação, WhatsApp, coisas do gênero, e 30 eu estou sendo bonzinho, tá? Porque, na verdade, é maior do que isso. Se multiplicar isso por 70 milhões, você já tem uma base de dados gigantesca. Agora, mesmo não indo, talvez eu não tenha recurso para ficar colocando sensores. Mas, assim, eu lembro que, assim, logo no começo desse século, muito dos serviços que as agências digitais faziam, e o pessoal de RP digital, era de monitoramento de redes sociais, ou seja, o que as pessoas estão falando a respeito da minha marca na internet. E muitas vezes esse dado está guardado lá dentro de uma ferramenta de monitoramento, ela gera uma planilha e uns gráficos bonitinhos para uma reunião semanal, mas ela não está associada com os dados de transação. Do tipo, será que esse cara que está falando bem ou mal de mim, efetivamente, está gastando mais ou gastando menos ou cancelando? Então, se eu não associo essas coisas, se eu não faço a associação dessas informações, na verdade eu estou com um monte de dados aqui, um monte de dados no outro canto, um monte de dados não sei aonde, mas eu não estou efetivamente com uma estratégia de dados, com uma estratégia de Big Data. Deixa eu também acrescentar aí, só pegando o seu gancho. Nesse curso, nós vamos mostrar a efetividade do engajamento. O que eu quero dizer com isso? Existem, as empresas têm gastado uma energia e dinheiro bastante na construção do engajamento dos seus clientes ou potenciais clientes. E a gente vai reforçar muito que isso pode ser importante, como também pode não ser importante. Depende qual que é a sua estratégia.
Mas, via de regra, as pessoas estouram rojão, ficam muito felizes quando tem uma campanha que gerou um alto engajamento. E nós vamos mostrar, ao longo desse curso, que engajamento pode ser importante, quanto também pode não necessariamente ser importante. Depende do seu objetivo. Pode ser que você tenha um tremendo envolvimento e com resultado de vendas zero. Se o seu objetivo era resultado de vendas, teve um montão de engajamento e não teve vendas, é fracasso. Então, nós vamos verificar e vamos aprender o que é engajamento em prol do negócio. Então, esse é mais um ponto aí do que o Fábio estava falando. Bacana. Uma coisa que a gente conversou também um pouquinho aqui, pessoal, foi sobre a questão de mídia, né? O Eduardo comentou sobre a mídia programática como um todo, né? Eu vejo hoje, né, que as começam a parar de querer comprar mídia apenas com um espaço publicitário, né? Num portal, um banner, CPM, CPC, para começar a trabalhar com a compra de mídia de forma programática. Mas vocês acreditam que hoje, né, eu sei que está muito na moda a mídia programática, já muda na moda assim, faz uns 2 anos, 3 anos para cá, que a gente só escuta falar disso. A mídia programática e tal, é um tema que a gente escuta falar muito forte, assim como a gente escutava falar sobre transformação digital, né, há muito tempo, né, e a gente começa a realmente perceber o que é uma transformação digital quando vem uma pandemia, coloca todo mundo dentro das suas casas, a gente fala assim, agora entendi que a transformação digital, eu não estava transformado mesmo, né. Quando a gente fala de mídia programática, a gente entra no mesmo viés, eu acredito, né? A gente fala muito de mídia programática, mas você acredita que as empresas hoje, elas realmente estão utilizando de forma adequada a mídia programática, estão realmente, está sendo eficiente o uso de mídia programática com os dados que elas possuem, como é que elas estão captando, assim por diante? Eu acho que tem 2 coisas, 2 lados aí da pergunta. Uma é se a mídia programática está sendo eficiente, outra é se as pessoas estão usando mídia programática. Na verdade, o que a gente vê, inclusive das estatísticas mais recentes aí, essa semana mesmo, teve alguma publicação que colocou que mídia programática ainda é o 3º ou 4º ponto de alocação de verba de mídia digital. Tá certo? Então, tem gente que está usando, algumas pessoas estão usando, eu diria que tem muito mais gente falando a respeito do que fazendo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Quem está fazendo de acordo com as regrinhas dos livrinhos bonitinhos, está tendo um desempenho muito bom, porque acontece justamente aquilo que o Ramalho estava falando. Eu falo com a pessoa certa, na hora certa, quando ela tem intenção e o momento. Certo? Agora, o que acontece? A gente tem um histórico, não é de hoje, nos tempos analógicos era assim também, em que a gente costuma ir para as ferramentas que são mais fáceis de todo mundo entender. E mídia programática não é fácil de entender. E eu vou fácil de entender para o profissional de marketing dentro da empresa, não é fácil de entender para o profissional dentro da agência. Assim, se pergunta para alguém o que é mídia programática, muitas vezes a pessoa se perde naquele monte de SSP, DSP, e não faz ideia de como funciona. Então, o que acontece é, à medida em que eu tenho sim, os profiles lá, os perfis que eu quero atingir, e eventualmente eu tenho até, como o Ramalho colocou, a capacidade de falar diretamente com alguém, e eu tenho esse cruzamento do momento certo com a pessoa certa, ela dá um resultado espetacular. Agora, a questão, só um minutinho, Ramalho, a questão é que isso dá um trabalho do cão, tá certo? Para começar, é muito difícil. Depois que está rodando, a coisa flui bem. Mas o começo, eu diria o seguinte, tem muita gente que tem medo de entrar nesse negócio, porque vai ter que mexer com dados, vai ter que saber um pouco de métrica, vai ter que saber um pouquinho de estatística e coisas desse gênero. E eu lembro que nos primeiros cursos de métricas que eu dei há, 20 anos, métricas em marketing,
eu ouvi a frase assim, mas se eu gostasse de matemática, eu não tinha feito comunicação, tá certo? E a gente tem isso até hoje, tem uma resistência do mercado a trabalhar com números. Mário. O meu ponto é preâmbulo disso aqui, dessa conversa, e ele vem lá para trás. Como a gente tem que, para entender um pouquinho, ou para melhorar o nosso entendimento de programática, a gente tem que entender a evolução das mídias. Tradicionalmente, as mídias sempre foram compra de espaços. Isso comprava 30 segundos na TV, metade na palavra de uma página de jornal, uma página inteira numa revista, o outdoor, um slot no rádio, sempre compra de mídia foi compra de espaço. Nós não nos apercebemos ainda que o mundo digitalizou. E ao se digitalizar, você sai da compra de espaço para a compra de pessoas. Essa é a principal transformação. Eu não compro mais espaços, mas eu vou comprar pessoas com quem eu quero vender alguma coisa. Então, os negócios deveriam falar assim, vendo compradores. Em vez de vender lista, vender espaço, eu vendo comprador. Quanto mais você conhece... E aí, um outro ponto. O primeiro ponto é esse, que a transformação da mídia está saindo de espaço para pessoas. Para ser pessoa, você precisa conhecer a pessoa que você quer abordar. E o terceiro ponto, e aí vem toda essa questão da formação da persona, conhecer, tal, ter uma boa treinamento da persona. E a terceira é que você não compra mais espaços nas mídias digitais porque você vai entregar mídia para com quem você quer vender, aonde ele estiver. Parafraseando o Milton Nascimento, que dizia na música dele, que o artista tem que ir aonde o povo está, a sua marca, o seu anúncio, a sua propaganda tem que estar na onde está a sua audiência. Não importa, você deixa de comprar espaço nas redes sociais, você vai comprar aonde ele estiver. Aonde ele estiver, ele vai receber uma mensagem sua. Essa é a verdadeira transformação da compra de mídia. E a grana do mundo digital não está na criação. A grana da transformação digital está na mídia. E aí nós temos uma ineficiência absurda. Então não adianta também ficar dizendo, olha, a mídia programática é ineficiente, ou a mídia programática ainda tem baixa participação no mercado brasileiro, é porque nós não entendemos ainda o conceito da mídia programática. O conceito da mídia programática é eu falar com pessoas. Para eu falar com pessoas, eu tenho que fazer um monte de coisas lá para trás para chegar nisso. Eu acho que vocês tocaram, resumindo aí em 2 pontos aí, realmente uma coisa que a gente percebe que está sempre em pauta aí, em toda conversa que a gente tem, quando a gente vai falar de gestão de empresas, né, é qualificação de profissionais, né? Uhum. E ainda mais agora com a questão dos dados muito mais em evidência, o LGPD chegando, eu vejo que o profissional de marketing, principalmente, ele tem que realmente ampliar seus conhecimentos, né? Ele tem que sair um pouco da caixinha dele e realmente começar a entender um pouco mais sobre dados como um todo, entender sobre mensuração desses dados, e também precisa, né, realmente entender de tecnologia, não apenas de marketing, né, porque hoje, quando se fala de marketing digital, você não tem como falar de marketing digital sem falar de tecnologia. Eu vejo essa defasagem ainda dos profissionais no geral muito grande. Vocês também, como professores aí de diversos cursos, universidades, instituições de ensino, vocês também percebem bastante essa defasagem? A gente percebe e outra, só complementando, defasagem e a busca pelo conhecimento. São 2 coisas que, assim, a defasagem ela pode existir, as pessoas podem estar buscando, né, o aprendizado, né, mas você acha que as pessoas estão buscando realmente aprender mais, ou elas estão se achando hoje em dia muito autossuficientes? Os autossuficientes sempre vão ter vários por aí espalhados, tá? Mas, sim, as pessoas estão procurando saber mais. O que acontece é que existem algumas ondas. Então, de repente, a onda agora, todo mundo quer aprender linguagem de programação para machine learning. Ele não sabe o que ele vai fazer com machine learning, que resposta que ele vai procurar, mas ele sabe programar.
tá certo? Então, eu acho que, vamos dizer assim, tem que ter um balanço aí, e principalmente quando a gente fala de dados, entre algumas coisas. Uma é a parte conceitual, comercial ou de negócios, tá certo? Eu tenho que ter uma formação em gestão, e quando eu digo gestão, não é tipo como gerenciar a equipe, é como que eu vou trabalhar isso. Eu tenho um ponto que é crítico nesse momento, e eu acho que vai ser pelo menos pelos próximos 2 anos, até se estabilizar, que é a questão de ética e compliance, baseada em cima da lei. Tá? Eu tenho que ter como mostrar o resultado que eu cheguei. Então, tipo assim, eu estou falando aqui na ABRAD, que é uma associação de agências digitais. Como que a agência está provando para o seu cliente que aquilo que ela faz está dando resultados? E resultado que eu digo eu estou gerando lucro para você. Tá certo? Que é a parte de mensuração. Claro, isso envolve também a questão tecnológica, mas assim, a gente está com um exagero de formação tecnológica, a gente tem discutido isso muito em outros fóruns, e o que acontece? E aí a pessoa não sabe muito bem para quê. Tem 2 coisas que são interessantes. Tem um cara chamado Gianluca Mauro, que é um italiano, que escreveu um livro chamado Do Zero até a Inteligência Artificial. E hoje mesmo, no LinkedIn, alguém pediu para ele comentar um infográfico a respeito de data science, que começava assim: captura do dado, tratamento do dado, split do dado. Ele virou e respondeu assim: está faltando a etapa 0. A etapa 0 é o que eu vou fazer com o dado? Qual que é a minha estratégia? Quer dizer, não adianta, sem eu ter uma estratégia e ter uma pergunta a ser respondida, qual é o problema? Jogar dados para dentro de uma tecnologia. Mas deixa eu acrescentar um negócio aí, Fábio, também. Há um ano atrás, foi feita uma pesquisa, eu acho que foi feita pelo Estadão, e ele chegou a publicar isso, e dizia que os principais executivos dos negócios, principalmente os CEOs e os CMOs, os diretores de marketing, os presidentes das empresas, estavam com os dias contados, uma boa parte deles com os dias contados. Por que estava acontecendo isso? Porque exatamente isso, eu não entendia de dados, não mensurava e entendia pouco tecnologia. Esse movimento não é solitário, ele vem ocorrendo mesmo. Tem empresas hoje que não tem mais a figura do CMO, que é uma empresa grande que não tem mais o diretor de marketing, é a Coca-Cola. E daí perguntaram, por que você não tem mais? Ela respondeu exatamente por conta disso, porque entende bastante de comunicação, mas não entende de mensuração. Não entende de dados e muito menos de tecnologia. Então, esse profissional tradicional da comunicação, ele de fato tem dias contados. Então, se ele não se aperfeiçoar, e é um pouco da sua pergunta, Rodrigo, eu acho que tem um movimento, e as pessoas só se movimentam, ninguém consegue fazer com que elas se modifiquem, mas elas só se modificam quando elas saem da zona de conforto, e os profissionais estão saindo da sua zona de conforto. Não tem mais zona de conforto. Marketing de performance, que mede, está fazendo com que as pessoas se obriguem a se atualizar. Ela só sai da zona de conforto, né, se o mercado exige, né? O mercado está exigindo demais ultimamente. A empregabilidade está indo para o vinagre, é outra, tem que se aperfeiçoar, tem que se atualizar. E eu acho que não só o mercado está exigindo isso dos profissionais, como as marcas estão exigindo isso das agências. Isso aí. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui agora, acho que a gente conseguiu passar uma visão aí para todo mundo que está nos assistindo sobre a importância, né, da gestão correta de dados aí, e a gente está chegando no final do nosso papo. Eu queria pedir para o Fábio e também para o Eduardo passarem para todo mundo que está aqui nos assistindo um breve relato, né, de qual que é o diferencial deste curso de gestão de dados que a gente vai lançar aqui na ABRAD Academy no ano que vem, comparado aos demais cursos que existem no mercado como um todo, tá?
eu vou passar a palavra para vocês. Só queria reforçar para todo mundo que está nos assistindo aqui, que o Abrad Academy ele vai ser lançado agora em 2021, e quem estiver acompanhando esse curso vai ter uma condição especial para poder adquirir esse curso do Abrad Academy. Fábio, Eduardo? Vamos lá, eu diria que o grande diferencial desse curso é que ele é um curso que está focado na perspectiva do negócio, ou seja, como que eu posso melhorar o meu negócio, os meus resultados a partir de dados, e não num foco específico só de como eu uso dados para A, B ou C, ou como eu programo tal coisa. É uma visão mais abrangente que vai desde definir estratégias, perguntas que eu quero respondido, inclusive passando pelas questões tecnológicas, porque, obviamente, em algum momento eu vou ter que entrar com tecnologia, porque ninguém mexe com essa quantidade de dados sem ter tecnologias. Mas eu diria como melhorar o negócio, como melhorar decisões, como melhorar processos, como saber, inclusive, ganhar dinheiro a partir desse uso de dados. Ramalho tem um outro ponto que eu acho... Complementando o que você está dizendo, eu acho que o grande diferencial desse curso chama-se aplicação dos conceitos ao mundo prático. Então, os professores desse curso são pessoas que têm uma vivência extraordinária do que deu certo e o que não deu certo, tem uma visão de futuro, porque nada do que nós estamos fazendo hoje tem muito histórico, né? Muitas coisas que a gente está fazendo hoje são inovadoras. Então, como que a gente utiliza os conceitos no mundo prático? Esse é um diferencial extraordinário, que não tem na academia tradicional, que tem um outro foco de formação. Nossa formação é a nossa formação que a gente quer trazer para os profissionais associados da Abrad, que eles têm um diferencial importante neste conhecimento que pode aplicar diretamente ao seu negócio, trazendo resultados de curto prazo. Então, esse o objetivo nosso e acho que esse é o diferencial. E eu acho que a questão aí que exemplifica a fala do Ramalho é que todos os professores do curso, mesmo aqueles que também dão aula em alguma instituição acadêmica, todos eles estão no mercado trabalhando com negócios reais, tá certo? Então, todos têm a experiência prática daquilo que eles estão falando. Isso é muito importante, né? Realmente colocar na prática o conhecimento e não ficar apenas na teoria, né? É muito ruim você ir para um curso onde o professor não trabalha mais, ele só leciona, e daí ele acaba perdendo um pouco dessa questão da prática mesmo, sabe? E a prática faz muita diferença. Bom, gente, eu queria agradecer vocês dois, o Fábio, o Eduardo, pelo tempo de vocês aqui para o nosso papo. Eu acho que esse encontro foi muito interessante para esclarecer a importância da gestão de dados, para esclarecer o que as pessoas vão visualizar nesse nosso curso que a gente está preparando para 2021. Esse é um lançamento, né? Um pré-lançamento, assim dizendo, né? Porque o lançamento vai ser mesmo quando o curso estiver disponível para as pessoas já adquirirem seu ingresso. Mas eu agradeço demais para vocês compartilharem o conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um curso fantástico, né? O primeiro curso do Abrad Academy, tá? Então, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Novamente, agradecer a vocês dois, quem se inscreveu, quem nos assistiu aqui, né? E até um próximo encontro aqui da Abrad. Um grande abraço para todo mundo, viu? Obrigado. Legal. Grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos vocês. Valeu.